Olá a todos, meu nome é Carlos Levisque, eu sou médico. Eu gostaria de agradecer primeiramente à Liga Acadêmica de Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Pediátrica da Unisanta pelo convite para poder falar sobre doença de Lyme ou borreliose brasileira e também agradecer a eles pelo interesse por essa doença que infelizmente ainda é de pouco conhecimento aqui em nosso país. A história da doença de Lyme, ela se inicia aproximadamente em 1975, onde acontece o primeiro surto de artrite idiopática juvenil nessa comunidade de Old Lyme nos Estados Unidos. Então, jovens passaram a ter quadros de artrite, que na verdade a artrite é uma coisa muito mais comum em idades mais avançadas. Então, por isso que foram chamados de quadros de artrite juvenil e idiopática, porque naquele momento ninguém entendia direito por que isso estava acontecendo. Em 1982, ou seja, 7 anos depois, foram identificadas espiroquetas, que é uma bactéria, no intestino de carrapato do gênero Ixodes, e foram nomeados Borrelia burgdorferi. Então, só 7 anos depois as bactérias foram encontradas após esse surto inicial. E em 1984, quase 10 anos depois, a Borrelia burgdorferi foi isolada no sangue e em lesões de pele dos pacientes que tinham aquele quadro de artrite idiopática juvenil. Porque além de eles apresentarem artrite idiopática, eles também apresentavam lesões de pele muito características. Então, neste momento, foi descoberto o agente etiológico da doença de Lyme. No Brasil, os primeiros casos eles foram descritos em 1991, que também foram os primeiros casos descritos aqui na América do Sul. Então, eles foram descritos e foram apresentados numa publicação científica aqui na década de 90. E qual é o panorama da doença? Por estimativa do Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, nós falamos em 476 mil novos casos da doença de Lyme nos Estados Unidos, ou seja, quase 500 mil de novos casos nos Estados Unidos, e em torno de 65 mil novos casos por ano na Europa. Esses casos, eles vêm aumentando no decorrer do tempo, porque a doença está cada vez mais sendo chamada da doença a partir do aquecimento global. E no Brasil, nós não sabemos o número de casos, porque é uma doença subdiagnosticada, ou seja, nós temos uma dificuldade para fazer o diagnóstico e ela é subnotificada. A gente tem dificuldade de notificar a doença para os centros de controle aqui no Brasil, para as vigilâncias epidemiológicas. A gente, além de tudo, tem essa dificuldade em fazer a notificação da doença. E a doença de Lyme, ela é considerada uma zoonose. Isso quer dizer que é uma doença que é transmitida de outros animais para os seres humanos. E ela, então, como eu já falei, ela é causada por uma bactéria do filo das espiroquetas e o nome dela é Borrelia. As espiroquetas têm uma forma helicoidal e tende a se mover em movimento ondulante que lembra uma hélice, por isso que ela tem esse nome de espiroqueta. E existem outras bactérias desse filo que também são bactérias patológicas, que é o treponema, que causa sífilis, e a leptospira, que causa a leptospirose. Embora as primeiras descrições da bactéria tenham surgido nos anos 80, nós sabemos hoje que existem até múmias que já foram encontradas com Borrelia circulante. Então, embora a bactéria tenha sido descoberta há menos tempo, parece que a Borrelia é uma bactéria que já está em contato com a humanidade há milhares de anos. E a doença, ela precisa de um vetor para ser transmitida. Então, o vetor da doença de Lyme é o carrapato. Então, ela é transmitida através do carrapato para o homem e para os outros animais. O carrapato, ele pertence à classe dos aracnídeos e eles existem há pelo menos 90 milhões de anos. E hoje a gente sabe que possuem mais de 800 tipos de carrapato que parasitam os diferentes animais.
e eles precisam se alimentar de sangue obrigatoriamente para completarem a sua transformação de um estado mais jovem para o indivíduo adulto. Então, é bem provável que os dinossauros possam ter sido parasitados por carrapatos, porque os carrapatos estão há pelo menos 90 milhões de anos na Terra. E como que é o ciclo de vida do carrapato, né? O carrapato, ele possui 3 fases no ciclo de vida dele. Então, ele eclode do ovo numa forma de larva. A larva, ela vai parasitar aves ou pequenos roedores, outros mamíferos menores. Daí ela volta para o solo, para a vegetação. Daí ela sofre uma transformação e vira uma ninfa. A larva, ela só tem 3 pares de patas. Já a ninfa, ela possui 4 pares de patas e é bem semelhante ao adulto. Daí, com isso, a ninfa, ela pode parasitar animais maiores e mesmo o ser humano. Depois que ela se alimenta de sangue, ela volta para a vegetação e, nesse momento, ela se transforma num adulto, onde ela de novo pode parasitar o ser humano e outros animais diversos. Então, a forma de larva já pode adquirir a doença de um reservatório natural e transmitir a doença para os animais maiores e mesmo para os adultos. Então, a partir da picada de um carrapato contaminado com a borrélia, existe a transmissão da bactéria para outros animais ou para o homem. E aqui chama atenção o tamanho de uma ninfa de carrapato. Então, uma ninfa de carrapato realmente é muito pequena. O que a gente tem? Que do ponto de vista epidemiológico, apenas uma fração dos pacientes, em torno de 1/3, se lembram ou relatam terem sido picados por carrapato em algum momento. E a gente acredita que muito dessa estatística está baseada no carrapato na sua forma de ninfa, que já pode estar contaminada com a borrélia e transmitir a doença para o ser humano. E o reservatório natural de uma doença é o hospedeiro que não desenvolve a doença em si. Então, ele tem o agente causador, ele tem a bactéria circulando no seu sangue, mas a doença não acontece nesses animais. Então, esses são os reservatórios naturais. Nos Estados Unidos, o principal reservatório natural é o veado, e no Brasil, a gente acredita que a capivara pode ser um reservatório natural bastante importante em relação à doença de Lyme. Mas o carrapato, ele consegue parasitar vários outros animais. Então a gente vê aqui o carrapato parasitando um bovino, aqui parasitando uma ave. Pelo parasitismo das aves, a gente acredita que foi como a doença se espalhou por todo o globo terrestre. Hoje, a gente percebe que a doença de Lyme, ela existe em todos os continentes, exceto pela Antártida. Então, a gente acredita que o maior responsável por espalhar a doença pelo globo foram as aves, porque as aves, elas apresentam o fenômeno migratório. Então, a partir do fenômeno migratório, uma ave ela consegue transitar entre os hemisférios e daí com isso ela carrega carrapatos contaminados para outros locais. Mas mesmo répteis e anfíbios também podem ser parasitados por carrapato e desta forma carrear os carrapatos para outros locais. E como é a doença de Lyme em si? A doença de Lyme, ela vai se dividir em 3 fases distintas. Nós chamamos a primeira fase de fase aguda ou doença localizada, que vai acontecer de dias a semanas após a picada de um carrapato contaminado. A partir daí, a doença pode evoluir para suas fases disseminadas, e as fases disseminadas se dividem em fase disseminada inicial, que vai acontecer de semanas a meses após a picada do carrapato contaminado, e a fase disseminada tardia, que pode acontecer de meses até mesmo anos após a picada do carrapato contaminado.
Isso também pode dificultar do paciente perceber que ele foi picado, porque às vezes a picada pode ter acontecido há muito tempo e ter até uma dificuldade para lembrança. Na fase aguda é a fase onde a gente tem aquela lesão de pele que eu falei, que é característica da doença, que é o eritema migratório. O eritema migratório é uma lesão de pele em formato de alvo e que ela é característica da doença de Lyme, embora poucos pacientes contaminados com a doença realmente apresentam eritema migratório. Nesse momento, também pode haver um quadro bastante inespecífico que lembra um quadro gripal. Então, o paciente ele pode ter febre, ele pode ter fadiga, ele pode ter dor muscular, ele pode ter dor articular, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter dor no pescoço, que às vezes até lembra uma meningite. Então, tudo isso pode acontecer neste momento da fase aguda. Nos Estados Unidos, como a grande maioria das picadas de carrapato acontecem no verão, porque é neste momento que o carrapato costuma picar, quando um paciente chega com sintomas gripais, o médico já pensa em doença de Lyme. Aqui no Brasil, como a gente tem como a gente não tem a temperatura ela costuma variar bastante, então o carrapato não tem essa predileção em relação às estações do ano. Então, as estações do ano aqui no hemisfério sul, elas são menos demarcadas e com isso o carrapato consegue picar em outros momentos também. E mesmo por isso também as pessoas conseguem ter gripe também em outros momentos. Na fase disseminada inicial, a gente costuma dizer que a doença está iniciando a sua disseminação pelo organismo, ou seja, ela está se espalhando, mas ela ainda se localiza em alguns órgãos ou sistemas iniciais. Então, nesse momento, o paciente pode ter principalmente acometimento do coração, do sistema nervoso central, o paciente pode ter acometimento oftalmológico, o paciente pode ter acometimento da pele, o paciente pode ter acometimento ósteo-músculo-articular. Então, nesta fase, o acometimento ainda está restrito a alguns órgãos e normalmente é apenas uma queixa que o paciente tem. Já na fase disseminada tardia, a doença se espalha pelo organismo e com isso a gente tem uma dificuldade inclusive de atingir depois a cura. Então, nesse momento, o paciente ele pode ter um comprometimento neurológico, como por exemplo, neuropatia. O paciente pode ter acometimento psiquiátrico, como os principais sintomas podem estar ligados a um quadro ansioso ou mesmo a um quadro depressivo. O paciente pode ter quadro de dores crônicas, sendo dores musculares, dores articulares, neuropatia, né? Dor neuropática também pode acontecer nesse momento. E uma outra queixa bastante comum desses pacientes na fase disseminada tardia é a fadiga intensa. Então, existem pacientes que são diagnosticados com síndrome da fadiga crônica, mas que na verdade eles têm doença de Lyme. Daí quando a gente começa a tratar a doença de Lyme, a fadiga começa a melhorar. Aqui eu tenho imagens demonstrando o eritema migratório, né? Aqui um eritema migratório no braço de uma criança, aqui essa lesão ulcerada é a picada de carrapato, então o eritema migratório ele costuma ter esse formato em alvo com diferentes colorações do centro em relação à sua borda. Aqui a gente tem uma picada de carrapato no dedo, formando o eritema migratório aqui na mão também de uma criança. Então, o eritema migratório a gente chama de sinal patognomônico, ou seja, o paciente que tem o eritema migratório, ele foi contaminado com a Borrelia e possui doença de Lyme. Mas só em torno de 10% dos pacientes aqui no Brasil com doença de Lyme recordam ter apresentado o eritema migratório. Só que os pacientes apresentarem uma mancha de pele após uma picada de carrapato é sempre uma coisa preocupante, porque o paciente ele pode ser contaminado e não apresentar aquele eritema migratório típico, e sim apresentar lesões atípicas, como
por exemplo, lesões completamente avermelhadas, ou mesmo lesões avermelhadas com outras lesões satélites, demonstrando a disseminação hematológica do processo infeccioso. Então, qualquer tipo de mancha depois de uma picada de carrapato precisa chamar atenção para a doença de Lyme, para a borreliose, e é algo preocupante. Então aqui eu estou demonstrando, né, nesse slide, demonstrando um paciente com artrite. A artrite ela pode acontecer tanto na doença disseminada inicial, quanto na doença disseminada tardia ou fase crônica. Então a gente tem aqui um joelho completamente normal e o outro joelho inchado por causa da artrite. Normalmente o Lyme ele causa artrite migratória. Quer dizer que em algum momento é o joelho, mas em outro momento pode ser o cotovelo, depois pode ser o ombro. Então, a artrite migratória é um dos sinais também característicos da doença de Lyme. Mas tem pacientes que não têm artrite, mas têm artralgia. Então, a artralgia migratória também pode ser um sinal característico da doença de Lyme, onde os pacientes costumam se queixar de dores que migram pelas articulações. Em alguns momentos é o joelho que está doendo mais, normalmente é bilateral a queixa, às vezes é o ombro, às vezes é o cotovelo, às vezes mesmo pequenas articulações como mãos e pés também podem doer. Então, esse acometimento migratório causando inflamação ou apenas dor é uma coisa relativamente comum nos pacientes que têm doença de Lyme. Outra coisa comum nos pacientes com doença de Lyme é que são pacientes que procuram vários médicos. Então, eles têm dificuldade de chegar num diagnóstico. O médico, às vezes, tem dificuldade em saber quais são os principais exames para ser pedidos para avaliar a doença de Lyme, e com isso esses exames não são realizados. Então, o paciente costuma fazer outros exames, e esses exames eles costumam vir negativos. Por exemplo, quando a gente pede exames de provas inflamatórias, como PCR, VHS, mesmo a quantidade de leucócitos, eles costumam vir normais. Então a gente chama que o paciente ele tem um quadro de dissociação clínico-laboratorial. É o paciente que fala que vai no médico e todos os exames estão sempre normais, mas é porque às vezes alguns exames não foram pedidos. Então, a maioria dos exames desse paciente costumam vir normais, causando esse tipo de dissociação, ou seja, é um paciente que tem muitas queixas, embora o exame de sangue usualmente vem do que a gente chama de normal. E para fazer o diagnóstico, além do quadro clínico, a gente pode fazer uso de uma sorologia. Sorologia quer dizer que nós vamos procurar no sangue desse paciente anticorpos contra a bactéria causadora da doença de Lyme. Nós vamos encontrar anticorpos contra a borrelia. Então, sorologia são exames comuns que a gente costuma fazer. A gente viu bastante isso no Covid, né? Fazer sorologia contra o Covid. Mas no Lyme a gente faz a sorologia contra a borrelia, que é um sinal indireto que o paciente entrou em contato com a bactéria causadora da doença. Mas uma coisa que pode acontecer é o alto potencial de falso negativos. O que isso quer dizer? Que o exame de sangue ele pode vir negativo mesmo o paciente sendo portador da doença, porque é um exame que, como eu disse, ele depende de anticorpos. E existem momentos onde o paciente pode não estar produzindo a quantidade ou bastante de anticorpos para ser detectado no exame. Então, às vezes o paciente tem uma disfunção imunológica causada pela própria doença, ou o paciente fez uso de corticoide por causa de uma artrite. Tem vários fatores que podem fazer com que o paciente faça a sorologia e mesmo assim a sorologia venha negativa. Então, por si só, a sorologia não deve ser um fator que vai excluir o paciente de ter a doença. E qual é o tratamento da doença de Lyme? O tratamento se baseia principalmente em tratamentos com antibiótico. E eu falo para os pacientes que normalmente, por essa dificuldade de diagnóstico, os pacientes costumam ficar doentes por muito tempo antes do diagnóstico ser feito. Então não dá para a gente pensar que um paciente que tem anos de doença, ele vai fazer 10 ou 15 dias de antibiótico e vai ficar bom. Então, normalmente, o que a gente
prega para a borrélia que a gente tem aqui no Brasil, que são tratamentos mais longos. Então, normalmente aí, a gente fala em 3 meses de antibiótico. E uma outra fase do tratamento, ela pode envolver imunomoduladores, porque a borrélia, ela tem uma característica de provocar bastante alterações imunológicas, às vezes simulando até doenças autoimunes. Então, tem pacientes que têm diagnóstico de doenças autoimunes, quando na verdade pode ser uma infecção pela borrélia. Então, os imunomoduladores podem ser usados nesse paciente. Um dos imunomoduladores que eu costumo usar é o naltrexone em baixas doses. Então, neste momento de imunomodulação, eu costumo fazer o naltrexone, que o naltrexone é um derivado de opioide que foi criado principalmente para combater os pacientes que tinham vício em opioides, né, porque ele se liga ao receptor de opioides de forma transitória, e com isso ele faz com que o opioide que a pessoa está tomando não se ligue naqueles receptores, diminuindo o efeito. Mas a gente descobriu que em doses baixas ele pode ser um mediador do sistema imunológico. Então, o tratamento numa primeira fase costuma envolver antibióticos, e numa segunda fase a gente vai lidar principalmente com os potenciais imunológicos da doença. E qual que é o papel do fisioterapeuta em relação a um paciente com doença de Lyme? Esta não é minha área, eu vou entrar aqui só com um comecinho para poder despertar entre vocês as discussões que depois vão abordar qual é o papel do fisioterapeuta na doença de Lyme. Então, principalmente, o fisioterapeuta ele vai fazer uma avaliação funcional global desse paciente, ele vai elaborar um plano terapêutico individualizado, porque como eu disse, né, a doença ela pode se apresentar de várias formas. Então, um paciente que tem uma artrite de joelho, ele não pode ter o mesmo plano de tratamento que um paciente que tem uma alteração neurológica, uma neuropatia. Então, o tratamento precisa ser individualizado para a patologia daquele paciente. E o tratamento, ele pode atuar tanto na questão da dor, quanto na questão da mobilidade e melhorar a qualidade de vida. Então, isso daqui que eu falei sobre a fisioterapia é só realmente uma pincelada para a gente abrir as discussões a respeito do papel do fisioterapeuta na doença de Lyme. Eu estou aberto a perguntas. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição, vocês podem me enviar. E eu agradeço aqui novamente o convite para poder falar com vocês a respeito da borreliose brasileira ou doença de Lyme. Muito obrigado.